Inicialmente, boa noite a todos, tá? O tema da aula de hoje vai tratar especificamente sobre rendas ou séries de pagamentos ou recebimentos, tá? O que vem a ser isso? Basicamente, toda vez que você resolve constituir aí um determinado capital em uma data futura, ou quando você quer efetuar aí o pagamento de uma dívida, tá? Esses conceitos aí são trabalhados aí dentro da matemática financeira nesse tema denominado de rendas ou série de pagamentos ou de recebimentos, tá? Por quê? Porque essas situações aí, constituição de capital, pagamento de uma dívida, tá? Amortização dessa dívida, recebimentos aí que são feitos em determinados períodos, são situações que vão caracterizar aí esse tema, tá? E as rendas, pessoal, elas podem ser certas ou determinísticas. Essas rendas aí, chamadas de certas ou determinísticas, elas são basicamente aquelas cuja duração aí e pagamentos são pré-determinados, não dependendo aí de condições externas. Essas rendas certas ou determinísticas é que vão ser estudadas por nós aqui na aula de hoje, tá? E o que vem a ser essa renda? É basicamente toda a sequência finita e, ou infinita de pagamentos ou de recebimentos em datas previamente aí estipuladas, tá? Cada um desses pagamentos ou desses recebimentos é chamado de termo, tá? O intervalo de tempo entre esses termos aí a gente denomina aí de período. E o que a gente vai estudar aí? Basicamente, o processo de determinação aí do valor atual ou valor presente de uma série de pagamentos ou anuidades, tá? Bem como o valor futuro aí dessa série aí de pagamentos ou de recebimentos, tá? As rendas, pessoal, elas podem ser classificadas aí da seguinte forma: primeira classificação, em relação ao número de termos. Essas rendas podem ser classificadas como finitas ou infinitas, tá? Finita, quando a gente tem a ideia aí que há uma prestação inicial e uma prestação final. E uma renda infinita é aquela renda aí que basicamente seja sem data aí para terminar, tá? Não há aí, neste caso, uma última prestação. A gente também pode fazer aí a classificação de rendas aí ou de série de pagamentos em relação à sua natureza. Nesse caso, as rendas podem ser classificadas como uniformes ou não uniformes. Outra classificação aí para renda ou série de pagamentos se dá em relação ao intervalo entre esses termos. Nesse sentido, a gente pode dizer que as rendas podem ser periódicas ou não periódicas, tá? Mais uma classificação em relação aí à forma de pagamento ou de recebimento. Essas rendas podem ser imediatas ou diferidas. Então, o que a gente percebe? Que, em função aí de determinado critério, a gente vai ter lá várias classificações para as rendas ou séries de pagamentos ou recebimentos, pessoal. O objetivo aqui é entender aí como é que se dá esse processo e utilizar aí esse mecanismo a nosso favor. Como é que eu antecipo aí uma série de pagamentos e que benefício eu tenho nessa antecipação? Como é que eu vou constituir aí esse meu capital de forma que
lá na frente eu tenha uma renda perpétua ou uma renda infinita, enfim. Então, esse aí é basicamente o objetivo aí da nossa aula de hoje. E aqui, pessoal, quando a gente estiver aí colocando na prática todas essas questões, basicamente a gente vai aprender a calcular utilizando aí o valor aí da nossa calculadora financeira, utilizando a ferramenta aí da HP 12C, essa HP 12C que a gente utiliza aí via emulador ou aplicativo, é o cálculo do valor presente ou valor atual e o cálculo do valor futuro, no nosso FV. Perguntas até aqui, pessoal? Perguntas? Então, olha só, vamos colocar em prática aí esse cálculo, tá, de rendas, via cálculo do valor presente e cálculo do valor futuro. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que na calculadora financeira, a HP12C, eu tenho uma tecla aí, que é essa tecla aqui, ó, PMT. Essa tecla do PMT a gente vai utilizar. Por quê? Porque ela é a parcela, tá? Então a gente vai aprender a trabalhar com essa tecla agora denominada PMT, que nada mais é do que a tecla chamada de parcela. Então aqui eu tenho o prazo, a taxa, o valor presente, a parcela e o valor futuro. Lembre-se que eu falei para vocês, na calculadora financeira eu preciso aí de 3 informações para calcular uma quarta. Então, agora, pode ser que no exercício, pessoal, eu tenha essas 3 aqui, ó, eu tenha o PV, o PMT e o FV para calcular o prazo, tenha o FV e o PMT para calcular o PV, tenha o PV e o PMT para calcular o FV, enfim, tá? É mais uma tecla que a gente tem à nossa disposição aí para poder fazer aí os cálculos aí daquilo que a gente está querendo. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, tá? Esse PMT aqui, pessoal, só para deixar mais claro aí, são fluxos aí de pagamentos ou de recebimentos que são efetuados ou são recebidos aí durante certos períodos, tá? Então, é isso que representa esse PMT. Então, vamos lá o primeiro exemplo. A loja Barateira vende certo eletrodoméstico em 6 prestações mensais iguais de R$ 81,43. Então, está aqui, ó. A primeira informação que ele diz para a gente é o valor da parcela. Então, é o meu PMT. PMT aí igual 81,43. Tá? E são 6 parcelas. Então, o N vai ser igual a 6. Sendo a primeira paga 30 dias após a compra. Então, ele comprou, passou 30 dias, ele efetua aí o primeiro pagamento. A taxa de juros de crédito pessoal da loja é 4,5%. Então, ele já me deu a outra informação aí, ó, taxa de juros, 4,5% ao mês. Ele quer saber o quê? O preço à vista. Então, tá lá. Eu tenho que determinar agora qual é o meu PV. Ó, PV vai ser igual a... É isso que eu quero calcular, tendo em vista que a taxa 4,5% ao mês. Então, tá aqui, pessoal. Eu tenho 3 informações, parcela, prazo, taxa, e quero determinar o preço à vista. Só
fazer o lançamento direto na calculadora que você vai conseguir calcular aí esse PV. Então, ó, 81,43 CHS PMT 6N 4,5 I. O que ele quer? Não é o PV? É só clicar no PV, R$ 420. Então, ó, fazendo os cálculos na calculadora, os registros serão os seguintes. R$ 81,43 CHS PV 6 N 4,5 I. Apertei o PV, ele já vai me dar lá o valor de R$ 420,01. Perguntas, pessoal? Perguntas? Ninguém tem perguntas? Então vamos avançar. Então, tá vendo? É muito simples o cálculo aqui. O que a gente tem agora? A gente tem mais uma variável, tá? Naquele leque que a gente já tinha, que é agora a parcela. E a parcela vai ser usada aí para você calcular o PV, o FV, a taxa, o prazo, enfim. A ordem aqui não vai fazer muita diferença, tá? Vamos fazer aí um outro exemplo. Segundo exemplo, o televisor em cores custa R$ 2.500 à vista. Então, ele já me deu aí o meu PV, ó. PV R$ 2.500. Esse televisor aí pode ser financiado sem entrada em 18 prestações mensais iguais e sucessivas à taxa de juros de 3,5% ao mês. Então, ele me deu um número de parcelas aí, 18, e ele me deu a taxa de juros, 3,5 ao mês. O que ele está querendo? Ele quer que eu calcule aí o valor da prestação, pessoal. Ó, ele quer o PMT. É isso que ele quer. Então, ó, mesmo procedimento direto na calculadora, ó, eu tenho 3 informações: preço à vista, número de parcelas e a taxa de juros ao mês. E ele quer o valor desse bem aí financiado em 18 vezes com essa taxa de juros. São prestações mensais iguais e sucessivas. Então, é lançar as informações na calculadora, pessoal. Então, limpando sempre a memória da máquina, FCLX, tá? Depois você entra aí com as informações, ó. 2.500 PV 18 é o número de parcelas, é o N. 3,5 é o I. O que ele quer, não é o PMT? Aperta o PMT, ó. Então, PMT 189,54, tá? Então, cálculo. Então, 2.500 PV 18N 3,5 e aperto o PMT, já vai me dar lá o valor da parcela, 189,54. Muito tranquilo, pessoal. Então, a dificuldade aqui é
basicamente interpretar aí o enunciado. Vamos para um outro exemplo aí. Tá? Vamos para um outro exemplo. Se vocês tiverem dúvidas aí, me perguntem. Tá? Podem perguntar. Terceiro exemplo, um equipamento é vendido por 15 mil à vista. Então, tá lá. Ó. A gente já tem a informação do PV. PV 15 mil. Pode ser adquirido também em 3 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 885,71. Então, ó, ele já me dá o valor da parcela aí, ó. Prestação. Então, PMT. A juros de 3% ao mês. Então, ele já me diz aí a taxa. O que ele está querendo? Tá? Ele quer o número de prestações. Ó. Ele quer o N. Então, N vai ser igual. Então, tá vendo, pessoal? Sempre vai ser assim. Preciso de 3 informações para calcular uma quarta. Então, vamos lá na HP 12C fazer isso. Tá? Então, vamos na HP. Então, limpa a memória da máquina com FCLX. 15 mil. PV 885,71 CHS PMT 3 I. Então vou lá e clico no N, 24 parcelas. Então cálculo. Então 15 mil PV 185,71. Apertei o N. Vinte e quatro parcelas. Então, ó, o que a gente fez aqui? A gente já conseguiu calcular aí, através de rendas, o valor presente, o valor da parcela e o valor do prazo. Falta um exemplo para calcular a taxa de juros, que é o nosso exemplo 3.4 que a gente vai fazer agora. Tá? Só um instante que alguém fez uma pergunta aí, pessoal. Isso. Parcelas e prestação é a mesma coisa. Tá? Um exemplo aí, desse PMT poderia ser prestação mensal tratada, parcela mensal tratada, enfim. É só associar o PMT com a parcela, que é essa tecla aqui, ó. Em outro curso, pessoal, quando vocês estiverem lá em finanças, vocês vão aprender a usar essas teclas laranja aqui, ó. Então, tem lá uma tecla para calcular a taxa interna de retorno, tem uma tecla para calcular o valor presente líquido, mas isso aí é mais para frente, pessoal. Então, vamos para o quarto exemplo aí, ó. O equipamento industrial é vendido por 20 mil. Então, é o nosso PV.
PV igual 20 mil. Detalhe, pessoal, estou colocando ponto aqui, mas quando vocês forem utilizar HP, não coloca ponto não. Vai digitando direto. O equipamento é vendido por 20 mil à vista, ou em 12 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 1.949,74. Então, ele já me dá aí duas informações. São 12 parcelas, e as parcelas são de R$ 1.949,74. O que ele quer? Ele quer a taxa de juros. Então, ele quer o nosso I. Então, N é igual a 12. E o nosso PMT igual a 1.000. Ele quer o I. Então, é fazer direto na calculadora aí, ó. Então, limpei a memória da máquina, sempre, isso é importante, 20 mil, PV, 12, N, 1949,74, CHS, isso aqui é importante, pessoal. Ó, se eu não botar o CHS aqui, ou no PV ou no PMT, vai dar errado. PMT, aperto o I, que é a nossa taxa. Então, a taxa aí foi de 2,5% ao mês. Cálculo HP 12C. R$ 20.000, PV 12. R$ 2,5% ao mês. Pronto. Então, a taxa aí, pessoal, 2,5% ao mês, tá? Bem tranquilo. Tem mais alguns exemplos aqui, só que eu quero aí pular. Por quê? Porque eu quero fazer agora um exercício para calcular aí não a taxa, o prazo, a parcela ou o PV, mas sim o valor futuro, para vocês terem aí a noção, tá, de formação de capital, que tem muita relação aí a ver, pessoal, com o tema aí da live de hoje, dessa questão das finanças aí, tá? Então, vamos fazer aí, tá, esse cálculo aí. E eu vou começar, pessoal, na verdade, pelo exemplo 3.8. Olha lá o 3.8. O 3.8, ele diz aí o seguinte, ó, o senhor Boa Vida aplicou em um título de renda fixa, efetuando 18 depósitos mensais iguais no valor de R$ 235,48. Tá? Então, o senhor Boa Vida aí fez o quê? Ele pegou aí durante 18 meses e foi fazendo aportes aí em um produto financeiro, essa quantia de dinheiro aí, ó, R$ 235,48. Então, eu já tenho o valor da parcela e já tenho o valor do meu prazo, são 18, tá? Gerando um montante de R$ 5.415,22. Então, ele deu aí o valor futuro, R$ 5.415,22.
que ele quer aqui? Ele quer a taxa de juros, pessoal. Ele quer o nosso I aí. Então, vamos lá calcular o I. É o mesmo procedimento. Eu preciso de 3 informações para calcular aí uma quarta informação, tá? Então, vamos fazer aí esse cálculo. Limpando a memória da máquina com FCLX, 235,48. Opa. 235,48. Tá? Isso é o meu PMT. Então, CHS, PMT. 18 é o meu N. 5.415,22 é o meu valor futuro, meu FV. Clico lá na informação que eu quero, que é a taxa. Então, ele vai me dar a taxa aí. E era a informação que eu queria. Então, o cálculo aí vai ser esse aqui, pessoal. Cálculo. (235,48) CHS PMT 18 N 5.415,22 e então já me deu aí o valor da taxa e 2,8% ao mês. Eu falei aí para calcular aí o valor futuro. Não tem aqui, mas vamos criar aqui um exemplo aí agora para calcular esse valor futuro aí. Vou botar aqui 3,9. O pai deseja deixar para seu filho sabendo Então, olha só esse exemplo aqui. Um pai deseja deixar para seu filho que acaba de nascer a importância de R$ 400.000 ao completar 21 anos, de forma a custear sua faculdade. Sabendo que ele fará depósitos regulares, depósitos, vamos botar aqui, mensais, regulares, em um produto financeiro que rende 0,5% ao mês durante 21 anos, quanto deverá depositar mensalmente? Então, o que ele quer aqui? Ele quer o meu PMT, ele quer saber quanto que eu preciso depositar aqui, pessoal, todos os meses durante 21 anos, para chegar aí nesses R$ 400.000. Então, R$ 400.000 é o meu valor futuro, é o meu FV, e 0,5% é igual à minha taxa de juros. Então, o cálculo, pessoal,
pode ser feito diretamente aí na HP, tá? Isso aqui é um problema típico aí de rendas. Por quê? Porque está relacionado aí à formação de capital. Então, ele vai fazer aí depósitos regulares aí durante 21 anos. Então, em 21 anos. Como a minha taxa de juros está ao mês e os depósitos que ele faz aí serão mensais, eu preciso desmembrar isso aí em meses. Então, 21 vezes 12, porque um ano tem 12 meses, serão 252 depósitos. Então, todos os meses ele vai lá nesse pote aí, faculdade do meu filho, vai lá e vai aportar aí o dinheiro. E o que a gente quer saber é quanto que ele vai ter que depositar aí todos os meses. Então, vamos lá fazer essa conta. Então, eu venho aqui e vou lançar as informações. Eu preciso de 3 informações para calcular uma quarta. Então, vou fazer aí esses registros. 400.000 FV, ponto 5 e 252 N. O que ele quer não é o nosso PMT? Clico lá na parcela. Então, tá lá. Ele teria que depositar aí, para chegar nos 400 mil reais aí em 21 anos, R$ 795,43, tá? PMT igual R$ 795,43, pessoal. O que acontece? Se ele conseguir um produto no mercado financeiro que dê uma rentabilidade superior a esse 0,5% aqui, pessoal, o valor da parcela diminui. Vamos imaginar aí que ele consiga aí um produto que dê 1% ao mês, só para efeito aí de exercício. Então, ó, eu já deixei os dados aqui na memória, só vou mudar essa variável. Então, clico aqui, ó, 1 e aí eu vou lá e aperto PMT. Vai cair, tá? Mais do que a metade aí. Vai para R$ 354,80. Se ele conseguir um produto financeiro que dá 1,5% ao mês, 1,5 e aperto lá o meu PMT. 144,22, tá? Me perguntaram aqui por conta do CHS, pessoal. Eu tenho que usar o CHS toda vez que eu usar duas dessas 3 variáveis aqui, ó. Então, eu não consigo fazer o cálculo se eu tiver ao mesmo tempo o PMT e o PV e não usar o CHS, vai dar erro, tá? Eu tenho que utilizar aí o CHS exatamente por isso, porque senão eu não consigo efetuar o cálculo. Tá faltando aqui menos de 1 minuto, pessoal, para cair aí a nossa aula. Tá? Se cair, a gente volta.